Nós hoje estamos iniciando um novo ciclo das conferências chamadas Hot Topics in Critical Care. Como nós sabemos, nós abordamos nessas conferências temas fronteiriços da medicina intensiva. Hoje não será diferente. Nós vamos abordar o tratamento da Covid-19 em 2021, utilizando como referência o novo guideline do Surviving Sepsis Campaign e utilizando também a experiência da UTI do Hospital São Domingos nesses 12 meses de tratamento dessa doença. Meu nome é José Raimundo Azevedo e eu sou o coordenador da UTI do Hospital São Domingos. Esse primeiro Hot Topic de 2021, nós vamos falar sobre tratamento da Covid-19 em 2021 e nós vamos utilizar como referência principal o olhar do Surviving Sepsis Campaign, que agora em fevereiro publicou uma atualização dos guidelines de tratamento da Covid. Nós vamos acrescentar ao olhar do Surviving Sepsis Campaign o olhar da UTI do hospital, da UTI Covid do Hospital São Domingos, a nossa experiência desses 12 meses. Nós vamos completar esses dias agora, no dia 27, daqui a 2 dias, nós vamos estar completando o ano. No dia 27 de março, internou o nosso primeiro paciente com Covid-19 na UTI do Hospital São Domingos. Então, esse é o nosso tema. Eu vou usar 2 definições da Organização Mundial de Saúde que são muito úteis quando você define indicações de tratamento de acordo com a gravidade da Covid. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que existe uma Covid grave. A Covid grave é a pneumonia do Covid, associado à disfunção respiratória moderada, traduzido por uma taquipneia acima de 30 ou uma saturação de oxigênio abaixo de 90 com o paciente respirando ar ambiente. E a crítica, que é a síndrome de desconforto respiratório agudo na Covid, associada ou não a disfunções orgânicas e ou sepse e choque séptico. Então, frequentemente, nós vamos estar nos referindo à indicação terapêutica na Covid grave, na Covid gravíssima, durante a nossa apresentação. Inicialmente, então, o Surviving se ocupa de posição prona espontânea. Qual é a recomendação deles em relação à posição prona espontânea? Existe evidência insuficiente para recomendar a posição prona espontânea em pacientes não intubados. E a justificativa é a incerteza sobre o balanço benefício e dano dessa conduta, e eles dizem que nós devemos aguardar estudos prospectivos randomizados. Bom, qual é o olhar da UTI do Hospital São Domingos a respeito do tema posição prona espontânea? Bom, o alto fluxo nasal, nós sabemos, representou um dos avanços mais importantes que nós tivemos no tratamento da Covid, no sentido de se evitar a intubação endotraqueal precoce. E na Covid-19, a posição prona espontânea é frequentemente associada ao alto fluxo nasal e costuma resultar em melhora adicional da oxigenação. Qual é o problema? O que a gente vê no dia a dia na nossa UTI? Na maioria das vezes, o benefício desaparece quando o paciente volta à posição supina, ou seja, fica só o benefício do alto fluxo nasal. Nós temos uma meta-análise recente, publicada agora, já em 2021, envolvendo 35 estudos observacionais, e esse estudo, então, não conseguiu mostrar claros benefícios da posição prona espontânea. Não demonstrou redução na incidência de intubação e nem impacto na mortalidade. Existem, no momento, no Clinical Trial, vocês encontram estudos que estão em andamento, são estudos randomizados e prospectivos. Corticoide.
Recomendação do Surviving. Para adultos com Covid-19 grave ou crítica, recomendamos o uso de corticosteroide e o corticoide de eleição é a dexametasona, 6 mg dia. A justificativa, evidência de alta qualidade que mostrou redução de mortalidade, efeitos adversos mínimos com o curso de 10 dias. A evidência de alta qualidade a que ele se refere é o Recovery, esse estudo que foi publicado em meados de 2020, junho ou julho de 2020, e que mostrou de forma muito conclusiva o efeito da dexametasona utilizada na dose 6 mg dia durante 10 dias, o impacto desse tratamento sobre índice de mortalidade. Tanto que a dexametasona hoje é utilizada em todos os protocolos, em todos os serviços, se tornou uma conduta de consenso na Covid. Uma meta-análise que envolveu mais de 1.700 pacientes e analisou diferentes corticosteroides, mostrou que para cada 1.000 usos de corticoide, 96 vidas são salvas. Isso definido por regressão, tá? Determinante independente, tá certo? O corticoide, para cada 1.000 usos, ele é determinante independente de sobrevida do paciente. Então, é alguma coisa realmente relevante. Isso é um estudo que foi patrocinado pela Organização Mundial de Saúde. Plasma convalescente, posição do Surviving. Em adultos com Covid-19, recomendamos contra o uso de plasma convalescente fora de trials clínicos. Justificativa deles: estudos randomizados controlados não mostraram benefícios e aguarda-se resultado de um grande trial que está em andamento. O maior estudo randomizado controlado realizado até agora com plasma convalescente foi o PLACID, que envolveu 464 pacientes não graves, hospitalizados em 39 centros na Índia. Os pacientes do grupo intervenção receberam 2 transfusões de 200 ml com intervalo de 24 horas. Não houve diferença na progressão da doença e nem na mortalidade. Nós não temos na UTI do São Domingos nenhuma experiência com a utilização de plasma convalescente. Houve uma iniciativa junto com a hematologia de talvez montar alguma coisa. Rapidamente nós desistimos porque a gente não tinha evidência de que valeria a pena embarcar nessa perspectiva. Remdesivir, posição do Surviving, recomendado para pacientes fora da ventilação mecânica e idealmente dentro de 72 horas do diagnóstico feito com RT-PCR. O Remdesivir, na verdade, é o primeiro agente antiviral para tratamento da Covid. Então, ele trata o paciente na fase da doença viral. Ele não tem nenhum impacto na fase inflamatória que segue a viremia. Existe um trial placebo controlado que mostrou expressiva redução do tempo de recuperação. Quem conhece o estudo sabe que foram comparados pacientes que foram tratados por 5 dias com pacientes que foram tratados por 10 dias. Não houve diferença entre os grupos e a recomendação hoje do CDC é de utilização de 5 dias. Remdesivir não tem utilidade na fase hiperinflamatória da doença. O custo é um grande limitador do uso. Esse medicamento foi aprovado pela Anvisa no dia 12 de março passado. Nós temos acompanhado, junto com a farmácia do hospital, o fabricante, o representante do medicamento no Brasil informa que ele ainda não está disponível para comercialização. Eles estão ainda nos trâmites de definição de custo, de valores e tudo mais. Estima-se, com base no preço que ele é vendido nos Estados Unidos, que ele deve custar no Brasil entre 13 e 17 mil reais o tratamento de 5 dias.
Prevenção de TVP. Recomendação do Survive. Em adultos com Covid-19, recomenda-se prevenção de TVP com heparina de baixo peso molecular, entre parênteses, enoxaparina. Eu vou explicar já já por que enoxaparina, por que a escolha pela enoxaparina. Deve-se considerar a profilaxia em doses mais elevadas que os 40 miligramas rotineiros. Isso é a recomendação deles. A justificativa: pacientes com Covid-19 apresentam incidência elevada de complicações trombóticas. Bom, o que nós temos? Uma série de estudos recentes, nós estamos citando 3 aqui no rodapé, sugerem que microtrombose, aquela que não se expressa por exames angiográficos, tem papel determinante na evolução desfavorável de pacientes com formas graves de Covid-19. As recomendações nesses estudos vão desde o uso rotineiro de 1 miligrama por quilo dia de enoxaparina em pacientes com formas graves e críticas da doença, até o uso de dose terapêutica, 1 miligrama por quilograma a cada 12 horas de enoxaparina, nos pacientes com risco elevado de trombose, traduzido por dedímero acima de 3.000 microgramas, fibrinogênio acima de 800, obesidade com IMC acima de 30 e principalmente hipoxemia com PaO2 FO2 menor que 200. Existem evidências de que a enoxaparina, além do efeito anticoagulante, também age antagonizando interleucina 6, que é um dos determinantes da síndrome hiperinflamatória. O que nós fazemos na UTI do Hospital São Domingos? Nós utilizamos rotineiramente profilaxia com enoxaparina na dose de 1 miligrama por quilo dia e utilizamos a enoxaparina em dose terapêutica nos pacientes com risco de trombose, definido por esses critérios que eu acabei de citar aqui. Esses critérios são oriundos de estudos que foram realizados principalmente na França e a base dessa recomendação é a seguinte: não adianta você fazer exame de imagem, angiografia pulmonar atrás de tromboembolismo pulmonar, quando na verdade o trombo está nos pequenos vasos do pulmão. Quando obstruir uma artéria pulmonar principal, o que está distal a essa artéria pulmonar principal já foi embora faz muito tempo já. Isso acontece nas vísceras, acontece no intestino, acontece no rim. Então, essa é a nossa conduta. E já de algum tempo, e a gente entende, e nós já utilizamos, eu vou já mostrar para vocês há quanto tempo a gente está usando esse esquema de heparina terapêutica com base nos resultados desses exames. Uma outra coisa também é que geralmente a gente não usa baseado nos 4 critérios. A gente avalia caso a caso e frequentemente com 2 critérios, às vezes com 3 critérios a gente já usa, dependendo do caso. Principalmente quando um dos critérios é dedímero muito elevado e associado à hipoxemia. E outro ponto também é que nós somos mais flexíveis em relação ao fibrinogênio, e todo mundo que está aqui, que passa pela UTI Covid, sabe que a gente não utiliza 800, a gente utiliza 600, 700, dependendo da situação. Mas nós entendemos isso aqui como um dos modificadores de prognóstico, um dos ganhos que a gente teve ao longo desse 1 ano no tratamento da Covid. Anticorpos monoclonais no tratamento da fase hiperinflamatória. O Survive, o guideline do Survive, não fez comentário específico sobre o uso ou não uso. Ele apenas diz que estudos com casuísticas reduzidas, com metodologia inadequada, era o que a gente tinha até recentemente. Não é a verdade desse momento. 2 estudos recentes, todos 2 publicados agora em 2021, New England em janeiro, e
essa publicação, que é uma publicação prévia à publicação com avaliação por pares, mas realizada por uma instituição de extrema credibilidade, que é a Universidade de Oxford, e o estudo tem antecedente, porque é o mesmo Recovery que chegou à conclusão que se deveria usar dexametasona 6 miligramas por dia durante 10 dias. Então, o estudo do New England é um estudo randomizado, prospectivo, 389 pacientes com pneumonia por Covid-19, com hipoxemia moderada, que não estavam em suporte respiratório invasivo ou não invasivo. Eles receberam 8 miligramas por quilo de tocilizumab em 1 ou 2 doses, e o objetivo primário foi definir o número e o percentual de pacientes que evoluíram para a ventilação mecânica ou faleceram em 28 dias, um ou outro. O grupo tocilizumab apresentou benefício estatisticamente significante no objetivo primário comparado ao usual care. O novo estudo Recovery analisou agora mais de 4.000 pacientes, metade são pacientes submetidos ou não a suporte respiratório, metade desses pacientes receberam tocilizumab na dose habitual, até 2 doses, e comparado com a outra metade que usou tratamento convencional. E o estudo mostrou expressiva redução na mortalidade de 28 dias nos pacientes do grupo tocilizumab. E mostrou mais, mostrou que o tocilizumab é mais eficiente ainda em reduzir mortalidade quando ele está junto com dexametasona, quando ele é usado associado à dexametasona. Com base nesses estudos, o Sistema Inglês de Saúde do Reino Unido aprovou para uso o tocilizumab na pneumonia por Covid-19, recomendou que o uso seja limitado a pacientes com pneumonia com diagnóstico confirmado e que necessitem de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. A dose, aquela que a gente já vem falando, 8 miligramas por quilo em 1 ou 2 tomadas. Na nossa UTI, o tocilizumab, ele foi utilizado há 1 ano atrás, abril, maio, um pouco de junho. Ele foi utilizado em um estudo prospectivo, randomizado, controlado, e foi comparado com metilprednisolona. Nós utilizamos tocilizumab em 11 pacientes. O estudo chegou a sinalizar resultado positivo da droga, e o estudo foi interrompido porque a partir de agosto nós tivemos uma queda abrupta do número de pacientes que internavam com Covid, chegando a um determinado ponto que nós dissemos, bom, nós só precisamos de 2 leitos para Covid aqui, para quando aparecer algum caso, né? E nós tivemos então que interromper o estudo porque não havia paciente para incluir. Nós temos algumas observações desse estudo participaram Hugo principalmente, Pedro também participou. Esse é o nosso protocolo de uso do tocilizumab, porque nós estamos voltando a usar tocilizumab, ou pelo menos quando podemos utilizar o tocilizumab. A gente vai dizer porquê do quando podemos. Mas o nosso protocolo é muito semelhante ao que o Sistema Britânico de Saúde utiliza. São pacientes adultos, não grávidas, diagnóstico confirmado, evidentemente, hipoxemia traduzida por PaO2 FO2 menor do que 200, inflamação traduzida por proteína C reativa acima de 7,5, pacientes em ventilação mecânica invasiva ou suporte não invasivo, valor de procalcitonína abaixo de 0,20, porque uma das contraindicações é presença de infecção bacteriana ou fúngica em atividade. Isso é todo o tempo uma preocupação nossa de usar em pacientes que não têm infecção em atividade. Também não pode ser usado em quem tem tuberculose ativa, não pode ser utilizado em quem tem ALT, AST acima de 5 vezes o limite superior da normalidade e nos pacientes previamente imunossuprimidos por doença ou por tratamento.
Aqui as doses por faixa de peso, na verdade a dose é 8 miligramas por quilograma em uma primeira dose, e essa dose pode ser repetida 12 a 24 horas depois, se você não observar nenhuma evidência de melhora. Bom, quando nós começamos a usar, agora, a partir de janeiro, a pergunta era, mas o que significa melhora? Como é que a gente vai definir que um paciente melhorou ou não melhorou? Nós escolhemos a PaO2-FiO2. Pacientes que têm melhora expressiva na PaO2-FiO2 nas primeiras 24 horas, a gente não faz a segunda dose. Caso contrário, a indicação é de que ela seja feita. Eu queria fazer um apanhado com vocês das intervenções farmacológicas que nós temos utilizado na nossa UTI nesse um ano de tratamento da Covid. Observem que a hidroxicloroquina foi utilizada em abril em 90% dos nossos pacientes. Aqueles estudos que foram realizados na China, um estudo que foi feito no sul da França, mostrando algum resultado, e a falta de alternativa terapêutica. Vocês imaginam o seguinte: num determinado momento, nós fomos confrontados com uma doença que a gente não sabia que doença era essa. Recentemente tinham descoberto que era um vírus que provocava a doença. A gente não sabia direito como é que se diagnosticava essa doença e a gente não tinha a mínima ideia de como tratar essa doença. Dentro desse ambiente, surgiam os chineses e diziam assim, bom, nós temos resultados para mostrar com hidroxicloroquina. São estudos não revisados por pares, são estudos preliminares, mas era o que a gente tinha na mão. Em junho começaram a surgir os primeiros estudos mostrando que hidroxicloroquina não só não era benéfica, como em alguns casos produzia malefícios para os pacientes que a gente hoje conhece bem. Diminuímos o uso, em julho ainda tivemos um paciente que usou, e a hidroxicloroquina nunca mais foi usada na nossa UTI. Diferente do corticoide, que nós usamos desde o início e continuamos usando. A partir de setembro, nós passamos a usar sistematicamente a dexametasona 6 mg dia durante 10 dias. Antes nós usamos, no estudo prospectivo randomizado, comparado com o tocilizumab, em que nós utilizávamos a metilprednisolona. E fora disso, nós frequentemente utilizamos, principalmente em pacientes que desenvolviam SARA no curso da Covid. Heparina. Nós utilizamos sistematicamente heparina profilática, mas observem que já a partir de julho, que foi quando foi publicado o material do pessoal da França, nós começamos a aumentar o nosso uso de heparina terapêutica. No mês de janeiro nós até usamos pouco, 50% dos pacientes, nós usamos muito a heparina terapêutica, com base naqueles critérios que eu referi para vocês ainda há pouco. Nós não fazemos angiografia de ninguém. Não tem negócio de fazer angiografia pulmonar para ver se tem trombose. Não. É dedímero, fibrinogênio, obesidade e hipoxemia. Isso é o critério que a gente usa. Outras recomendações do guideline do Surviving: testagem e controle de infecções. Para a realização de intubação endotraqueal dos pacientes, sugere-se a utilização de vidro laringoscópio. Para pacientes intubados e ventilados mecanicamente, a amostra de material para RT-PCR deve ser do aspirado traqueal, ao invés do nasofaringe. São coisas que, na verdade, eles estão repetindo coisas que já estão mais ou menos consolidadas. Do ponto de vista de hemodinâmica, em adultos com Covid-19 e instabilidade hemodinâmica, sugere-se o uso de parâmetros hemodinâmicos dinâmicos, como temperatura de pele, tempo de enchimento capilar e lactato sérico, ao invés de parâmetros estáticos. E para a ressuscitação do paciente focado, cristalóide, de preferência a solução balanceada, e não usar amido ou gelatina. Na verdade, tudo isso é coisa que está bem consolidada já para todo mundo.
Vasopressor, para adultos com Covid-19 e choque, recomenda-se norepinefrina como droga vasoativa de primeira escolha. Não utilizar dopamina, a droga que a gente pouco utiliza hoje em dia. Recomenda-se utilizar vasopressina como agente de segunda linha se o paciente não estabiliza com o uso de norepinefrina. Essa conduta deve ter prioridade sobre avançar indefinidamente no aumento da noradrenalina. Principalmente, aqui tem uma observação nossa do serviço, principalmente se tem disfunção renal associada, é melhor associar mais precocemente a vasopressina. Pacientes com Covid-19 e choque, calibrar a dose de agentes vasoativos para manter uma PAM de 60 a 65, ao invés de valores mais elevados. E no paciente com disfunção cardíaca e hipoperfusão persistente, iniciar a dobutamina ao invés de aumentar a dose de noradrenalina. Tratamentos alternativos. Essa foto e esse depoimento que vocês estão vendo aqui foi publicado dias atrás na primeira página do Washington Post, um jornal de muito prestígio nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Diz o seguinte: a minha esposa e eu tivemos Covid-19. O nosso médico no Brasil prescreveu uma droga que é usada para tratar parasitas no gado. Isso está na primeira página do Washington Post, dias atrás. Sobre ivermectina. O que o NIH sabe de ivermectina? Isso aqui é o que ele sabe. O que está aparecendo agora é mais grave ainda. Ivermectina se mostra inibir a replicação do SARS-CoV-2 em cultura de célula. Entretanto, os estudos de farmacocinética e farmacodinâmica sugerem que para obter a concentração plasmática necessária para ter eficácia antiviral, que é detectada in vitro, seria necessário a administração de doses 100 vezes maiores do que aquelas que são aprovadas para uso em humanos. Em relação ao suporte respiratório, em adultos com Covid-19 sugere-se inicial 2 suplementar, se a saturação está abaixo de 90, não se recomenda o uso de saturações, manter o paciente com saturações acima de 96. Um dos argumentos é justamente essa questão de oxigênio finito, né? Em adultos com Covid-19 e hipoxemia mantida, apesar da oxigenoterapia convencional, se sugere o uso de alto fluxo nasal de O2. Em adultos com insuficiência respiratória aguda e Covid, sugere-se utilizar alto fluxo nasal de O2 ao invés do NIPPV, que é a ventilação não invasiva sob máscara. Em adultos com Covid-19 e insuficiência respiratória aguda, se alto fluxo não está disponível, utilizar NIPPV, com monitorização ostensiva para identificar agravamento da insuficiência respiratória. Não há evidências, isso já foi colocado anteriormente, clara para recomendar o uso de prona espontânea. Nós temos muita experiência com alto fluxo nasal. Na verdade, a experiência desse serviço com alto fluxo nasal antecede em muito a pandemia. Vocês observem aqui embaixo que em 2015 nós já publicávamos um estudo, já estávamos usando a ponto de ter casuística e publicar um estudo sobre alto fluxo nasal em pacientes com hipoxemia. De tal maneira que quando começou a pandemia e nós, num primeiro momento, entubávamos todo mundo muito precocemente, morria todo mundo, a gente lembrou do alto fluxo. Vem cá, e o alto fluxo? O alto fluxo mudou completamente essa realidade. O alto fluxo é capaz de reduzir em muito a necessidade de intubação e ventilação mecânica precocemente. Recentemente, no
novembro, início de dezembro de 2020, no Congresso Europeu de Medicina Intensiva, foi apresentado um estudo realizado na Europa, conduzido por um grupo francês, e foi um francês quem apresentou o estudo. Eram mais de 4.000 pacientes com Covid, com formas graves de terapia intensiva, e ele mostrando a evolução do conhecimento, em que a gente conseguiu evoluir no tratamento da Covid. E uma das coisas que ele mostrava, e que a gente também é um resultado semelhante ao nosso, a gente vai mostrar, a gente conseguiu ao longo do tempo reduzir a mortalidade dos pacientes, de forma até muito expressiva, E o presidente da mesa perguntou para ele o seguinte: olha, nós estamos vendo que ao longo do tempo vocês conseguiram diminuir muito a mortalidade da Covid. Você conseguiria identificar uma intervenção que teve impacto significativo nessa mortalidade? Ele não pensou 2 segundos. Alto fluxo nasal foi a resposta. Bom, em pacientes que precisam de ventilação mecânica, o que nós vemos aqui é o que nós costumamos usar, né? Ventilação mecânica protetora, 6 a 8 ml por quilo, evitar pressão de platô de 30 ou mais. PIP elevado, lógico, quando se fala em PIP elevado, idealmente a gente está falando de PIP ideal calculado por delta de pressão, né? Por driving pressure. E pacientes, o que se sugere é utilizar uma estratégia conservadora de fluidos. Vamos voltar para o corticoide. No novo momento da Covid-19, representado por pacientes internados na nossa UTI a partir de janeiro, nós temos observado mudanças importantes no comportamento clínico dessa doença. Os pacientes desenvolvem formas graves muito rapidamente. O clássico do ano passado era primeira semana em casa, segunda semana no hospital, terceira semana na UTI. Agora 3 dias em casa, no quarto está na emergência, no quinto está entubado na UTI. É o que a gente tem observado no dia a dia. Isso, uma das mudanças, são várias. Uma delas seria essa. Outra, os pulmões dos pacientes permanecem inflamados por muito mais tempo e gravidade, e as formas graves de síndrome de desconforto respiratório agudo são comuns. Os pacientes melhoram da inflamação pulmonar, tem complicação infecciosa, você trata, você saneia o pulmão do paciente. Quando você menos espera, ele está inflamado novamente. Inflamado, volta a inflamar novamente. Com bacteriologia negativa, com exame microbiológico negativo. O que nós temos feito nesses pacientes é utilizar corticosteroide, metilprednisolona ou dexametasona, e os resultados eu digo para vocês que têm nos surpreendido. Nessa segunda fase da Covid, nessa segunda doença, nós estamos diante de outra doença. A doença mudou. E nós na UTI nós estamos percebendo isso no dia a dia. Nós temos tido bons resultados na fase de SARA, nessa inflamação que você não identifica agente microbiológico, muito bom resultado com o uso de corticoide. O que usar? Metilprednisolona ou dexametasona? Sempre usamos metilprednisolona. Mais recentemente, o grupo da Itália e da Espanha propuseram a utilização de dexametasona numa dose alta e por um período de tempo menor. E tem uma experiência brasileira também, diga-se de passagem. Usar 20 miligramas durante 5 dias, 10 miligramas 5 dias e tira. A dexametasona permite que você faça isso. Você não precisa ficar fazendo uma redução progressiva de dose. Qual é a vantagem em relação à metilprednisolona? Nós já havíamos observado no ano passado que quando a gente comparava a incidência de infecção nosocomial, de superinfecção, nos pacientes que usavam tocilizumab, nos pacientes que usavam metilprednisolona,
nós tínhamos muito mais infecções nos pacientes da metilprednisolona comparado ao grupo tocilizumab. E com isso, nós nos últimos casos, nós temos passado a utilizar a dexametasona. Foi o caso desse paciente aqui. Esse paciente é um paciente relativamente jovem, tem 50 anos, 51 anos, e esse paciente fez uma forma grave de Covid, prona, aquela coisa toda que vocês conhecem, fez complicação infecciosa, tratamos a infecção bacteriana e chegamos num determinado momento em que a imagem era essa aqui e a disfunção pulmonar era mantida. Esse aspecto é um aspecto típico da SARA desses pacientes. Isso que vocês veem aqui, esse monte de broncograma aéreo, não tem bactéria envolvida nisso aí. Isso é SARA. Isso é síndrome de desconforto respiratório agudo. Esse paciente respondeu muito bem à dexametasona. Essa é uma tomografia de controle feita já depois do final do curso de tratamento. Esse paciente hoje foi estubado, ele está com catéter de O2. Teve uma boa evolução. Em relação aos outros cuidados no suporte respiratório, posição prona, 12 a 16 horas, a gente tem uma dificuldade muito grande com esses pacientes. Nós temos pacientes que fazem hipoxemia grave, mantida, e quando você supina, o paciente volta a fazer hipoxemia grave, mantida, você, por circunstância, tem que voltar novamente a pronar o paciente. Então a gente tem desrespeitado um pouco essa regra das 12 a 16 horas, às vezes o paciente fica mais tempo. Não há alternativa que não seja essa. Eles realmente melhoram na posição prona. Uso de bloqueador neuromuscular, isso é um outro problema nosso. Nós estamos usando bloqueador neuromuscular por muito mais tempo do que é recomendável, e a gente sabe que bloqueador neuromuscular por período prolongado está associado a aumento de mortalidade, mas nós, em algumas ocasiões, não temos como retirar o bloqueio neuromuscular, e em muitos casos até usar infusão contínua, como falado aqui. E, finalmente, ECMO venovenosa. Recomendação do Survive em pacientes com Covid-19 e hipoxemia refratária, apesar da ventilação mecânica otimizada e posição prona, sugere-se o uso de ECMO venovenosa se disponível. Pelo fato de ser terapia dependente de recursos avançados e necessidade de pessoal experiente, além de infraestrutura, a ECMO deve ser considerada para pacientes cuidadosamente selecionados. É o que a gente faz. Aqui nós temos alguns dados nossos, são dados de 154 pacientes da UTI de agosto a janeiro, para mostrar para vocês que confirmar com vocês que nós utilizamos muito a ventilação não invasiva e usamos muito alto fluxo nasal. Metade dos nossos pacientes usam ventilação mecânica não invasiva e mais da metade desses pacientes usam o alto fluxo nasal. Nós usamos bloqueador neuromuscular mais do que deveríamos, na média 4,3 dias, ao invés dos 2 dias recomendáveis. Usamos muita posição prona, 88% dos pacientes. A nossa experiência com ECMO está limitada a 4 casos. Nós, até hoje, usamos 4 casos. O 4º caso está num momento na UTI. Uma senhora que está internada lá na UTI está fazendo ECMO. Nós temos um grupo hoje, como disse o Survive, é preciso ter equipe, é preciso ter estrutura, e nós aproveitamos que temos essa estrutura, né? Começamos a utilizar uma máquina não muito boa. Hoje a gente está utilizando a máquina da Maquet, e as informações que a gente tem no dia a dia é que as coisas estão com um grau de estabilidade muito grande nessa paciente. Havia a ideia da família, inclusive a filha, dias atrás, chegou a me falar, perguntei para ela, você quer levar a sua mãe para... Quero. Assim que ela estabilizar, eu estou em contato com a doutora fulana de tal, lá de São Paulo, e assim que a paciente estabilizar,
No domingo agora ela mudou de ideia. Ela disse que não quer mais ir para São Paulo, que ela confia no trabalho que a gente está fazendo aqui. E de maneira que o paciente está ficando aqui conosco. Um último ponto para abordar: problema da insuficiência renal aguda. O Survive não diz nenhuma palavra sobre conduta diante do paciente com disfunção renal aguda. Mas a injúria renal aguda no paciente com Covid é muito frequente. E ela é diferente da injúria renal aguda do paciente séptico. Ela está relacionada a múltiplos mecanismos, inclusive a injúria tubular pelo próprio vírus, além dos outros mecanismos todos. Microtrombose, liberação de citocinas e tal. Diferentemente da injúria renal aguda da sepse e do choque, a diálise precoce não beneficia esses pacientes. Eu não estou dizendo que o paciente com Covid nunca deva ser dialisado. O que eu estou dizendo é que os critérios que a gente usa para dialisar paciente com insuficiência renal aguda da sepse, aquele conceito de precocidade é importante para salvar a vida, não se aplica na Covid. Diálise, primeiro, a gente tem uma evolução extremamente interessante de pacientes que a gente conduz de forma conservadora quando eles evoluem não para a fase de insuficiência renal dialítica, de ureia de 300, potássio de 8, nada disso. Eu estou falando daquele paciente que evolui com valores crescentes de creatinina e oligúria. Nós temos pacientes que ficam 24 horas sem urinar uma gota. E a gente insiste no tratamento conservador. Reposição hidrossalina criteriosa, uso de diurético na medida certa, e esses pacientes frequentemente respondem com melhora da função renal. Eu cito aqui exemplos. Em maio, nós dialisamos, maio passado, né? Nós dialisamos 34% dos pacientes. 34% dos pacientes que entraram na UTI Covid foram dialisados. Em junho, 30%. Dezembro, 10%. Janeiro, 6,2%. Esse dado que está aqui no item 5 é de uma análise bivariada que mostra. É difícil, que a gente teria que separar se ele é determinante independente de desfecho óbvio. Mas o fato é esse aqui: há uma diferença muito grande de mortalidade entre quem dialisa e não dialisa. Então é isso. Obrigado.